Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, canal Colorado Coerente. Vamos falar de Inter, que é o que nos resta e é o que a gente gosta. Primeiramente, lamentar pela falta de futebol, ficar muito triste pelo Abel Braga ter vindo, porque o Abel Braga é um ídolo e ele não merece isso que essa direção fez com ele. Eu não demonizo a direção como muitos fazem, mas só que o amontoado de merda que eles vêm fazendo é grande, né? Principalmente quando o Koudé pediu demissão, foi covarde e não aguentou continuar, sempre com suas desculpinhas e sempre não compreendendo as circunstâncias que fizeram as não contratações dos 3 jogadores que ele tanto queria na última abertura de janela. Até porque é aquela coisa, em decorrência dessa pandemia maldita, onde se fechou tudo, não se pode ter a certeza que os sócios vão pagar em dia todas as mensalidades. A gente tem 120 mil sócios e só 60 mil em dia. A gente não pode ter a certeza da renda, porque a renda é algo significativo que ajudaria muito a trazer outros jogadores de importância e hierarquia. E tem também algo importante que o Koudé tem muita culpa. O Koudé não utilizou os jovens, e também a direção foi mole por não ter exigido a utilização de jovem, pelo menos 3 jovens no time titular, pelo menos. E esses outros 3 jovens sempre entrando, porque é incrível que o Koudé nunca fazia as 3 substituições, as 5 substituições que se podia fazer dentro do jogo. Sempre substituía por jogadores meia boca, porque se tu não utiliza o que tu tem de melhor no teu elenco, que são jovens talentosos e outros jogadores de importante hierarquia que sempre estão entre o time titular e o time reserva, como por exemplo o Johnny, como por exemplo o Yuri Alberto, como por exemplo outros bons valores jovens que vão da base e vão para a reserva. É complicado se tu não utiliza. E ele também não entendeu que se diminuiu tudo. Até os grandes clubes na Europa não estão fazendo contratações astronômicas, eles estão fazendo mais trocas. Só que ele não pôde esperar um pouquinho mais. E sempre com aquela desculpa também, né? Eu não sei se eu vou ficar, vai trocar de direção. Como se isso fosse um impeditivo para acontecer qualquer coisa, porque o contrato dele era de 2 anos, e se quisessem demitir ele, iam ter que pagar 14 milhões. Ele estava muito bem, até porque ele estava prestigiado. Bom, mas é claro que a gente tem que falar de direção. Direção também errou pra cacete, até porque a maneira em que ele não conseguiu fazer conseguir de alguma forma ajeitar essa política para que se pudesse não ter que enfrentar tudo que acabaram enfrentando. Infelizmente, todos os outros times que estavam mal se recuperaram e o único que continua uma merda e continua mal é a gente. Muito em culpa da direção, primeiramente, eu boto essa culpa porque foram moles, não utilizaram a categoria de base, não obrigaram o técnico a utilizar a categoria de base, porque se ele queria poder trazer outros jogadores, o dinheiro da categoria de base, tu vendendo bem um atacante, tu vendendo bem um meio-campista, tu fatura uma grana muito boa para trazer 3 bons jogadores de ótima hierarquia, um pouco mais velhos. Mas não, ele não fez isso. Ele preferia sempre botar os bruxinhos dele. E a gente tem que também compreender uma coisa, que o Koudé é um bom técnico e que todo mundo queria a continuação dele, sem dúvida nenhuma. Mas só que, convenhamos, a liderança do Brasileirão era ilusória, até porque a gente perdia contra times horríveis que o Inter poderia ter condição de ganhar caso fizesse uma escalação minimamente razoável. E na Libertadores a gente fez uma das 3 piores campanhas da Libertadores.
podendo ter aniquilado o Grêmio, quando o Grêmio estava mal pra cacete, e a gente poderia ter ficado com a primeira colocação. O nosso caminho poderia ser um pouco mais fácil, mas é complicado, né? A gente tem que entender uma coisa: as únicas vítimas de todo esse processo desgraçado é a torcida. A torcida foi vitimada, porque Koudé e a direção são vilões. Eu espero que o próximo presidente ele consiga harmonizar o Internacional, porque a gente ganhou grandes títulos quando o clube estava harmonizado, sem essas malditas discussões, sem essa maldita sede pelo poder, onde cega todos os que estão lá dentro, esses conselheiros vagabundos, esses outros lobos em pele de cordeiro que preferem ver o time na merda do que dar o braço a torcer e voltar atrás com alguma posição que tomou. Dentre os candidatos, a gente tem que entender que todos tiveram sua parcela de dificultar a vida do Internacional. É complicado. O único que era puro, bem dizer, era o Cristiano Pila, só que não conseguiu ultrapassar. O melhorzinho, o menos pior, bem dizer, parece ser o Dr. Aquino, que, vamos dizer assim, tem um pouco menos de culpa no cartório de todos esses outros dirigentes, os que estão disputando a presidência e os que estão tentando uma vaga de conselheiro. Eu acho que é importante a torcida do Inter também não achar que todo mundo do MIG é desgraçado. Tem gente boa lá também, até porque nem todos que estão no MIG são desgraçados e nem todos que estão no MIG são maravilhosos. Até porque tem o Sonda. O Sonda é um dos caras mais significativos do Esporte Clube Internacional. A torcida tem que... Ele acabou ficando como primeiro para o conselho do Inter. A torcida tem que dar essa retribuição para o Sonda. O Sonda tem belíssimos trabalhos prestados no Internacional. E eu espero que ele seja eleito pelo menos para ser conselheiro para daqui a 6 anos, quem sabe, continuando primeiramente nesse mandato e depois no outro mandato, o Sonda possa ser presidente. Porque esse homem é incrível e ele nos deu de presente, bem dizer, o Kleber Chicletinho e o D'Alessandro. Ele teve sua contribuição para o título da Libertadores, foi um importante investidor e ajudou muito o Internacional. E por final, até quando o Medeiros acerta, ele tem o azar de que as coisas deem errado, porque ele acertou trazendo um treinador, as coisas estavam indo bem até determinado momento, mas só que ele deu o azar do treinador de dar uma despirocada e querer sempre exigir. Eu acho engraçado, né? No Celta de Vigo ele abaixou a cabecinha, disse que tinha um bom grupo, tinha que trabalhar e coisa do gênero, né? No Internacional era sempre uma cobrança assim, suprema. E também ele adorava diminuir o Internacional, né? Que o Internacional não tinha condição de nada. Mas é incrível, né? Nos deixou na mão. Agora, infelizmente, o Abel foi chamado por essa direção incompetente do caralho. E a gente está nessa situação bem complicada, assim, bem desiludido e perdido, né? A gente é chacota para termos ideia de muitos programas na Argentina, pelo futebolzinho e pelas declarações do nosso técnico. Infelizmente o Abelão não consegue, não tem mais condições. Eu espero que os jogadores peguem o espírito do Patrick e do Heitor, que honram a camisa. Eu espero que esses outros jogadores que estão num futebolzinho horrível possam se